Na aula passada do nosso canal Um Pouco de Humanas, nós vimos um pouco da Revolução Francesa e o desenrolar seu processo. Já nesta aula, nós vamos ver a Revolução Francesa e o que é exigido nela nas competências dos vestibulares. E para isso, vamos começar com a primeira questão. O DESC. Alguns historiadores analisam que a Revolução Francesa de 1789 comportou duas revoluções, ocorridas paralelamente, a burguesia e a camponesa. Assinale a alternativa incorreta a respeito de algumas das questões que justificariam essa análise sobre a Revolução Francesa, ou seja, de acordo com o enunciado dado aí, de que os historiadores analisam que a Revolução comportou duas revoluções, a burguesa e a camponesa, ocorridas em um mesmo período de tempo, você vai marcar a incorreta. Vamos para a análise das alternativas. Letra A. As agitações e turbulências provocadas pela penúria aumentam a desordem e contribuem para que o tempo de colheita, que sempre fora motivo de preocupação, se tornasse tempo de perigo naquele momento histórico. Verdade, porque na França, no período revolucionário, teve uma parcela do tempo que se chamou Grande Medo, no qual, devido a uma grande crise econômica e agrária ter atingido a França, se instalou uma, uma tanto uma crise econômica e financeira, com os luxos e as riquezas esbanjadas pela nobreza e o clero, no qual a burguesia e os camponeses iam contra, desde o iluminismo, e também pelo fato de, enquanto eles estavam passando fome e pagando impostos excessivos, eles eram isentos desses impostos. Isso então faz da letra A correta, não sendo exigida da questão. Letra B. No antigo regime, o desemprego e a carestia dos víveres agravaram a mendicância do campo a partir de 1788, o que contribuiu para as chamadas revoltas da fome, que deram corpo à revolução burguesa em curso. Sim, essa alternativa é verdadeira. O antigo regime, que tinha como principais características a monarquia absolutista, o poder da igreja e o mercantilismo, ele gerou um grande desemprego, ou seja, a falta de serviço para a população e a carestia de necessidades básicas aos víveres, que agravaram tanto o cenário do campo, como a França era um país basicamente agrário, mas tanto no cenário social, com a revolta, que, como citado aqui na alternativa, é a revolta da fome, que deram corpo, ou seja, isso ali já foi um dos principais fatores componentes do pedestal que fez causar a Revolução Francesa. Então, essa letra é correta, não sendo a exigida pela questão que é incorreta. Vamos lá. Letra C. A expressão Grande Medo, de 1789, refere-se a um conjunto de revoltas camponesas que marcaram a entrada dos camponeses na cena revolucionária. Corretamente, porque no Grande Medo, como já citado ali na letra A, foi uma grande escassez de comida provocada por um inverno rigoroso que assolou a França. E você poderia pensar, não, a França era um país industrial. Não, a França, ela não era de uma indústria maciça, e sim de uma indústria retida ao cobertismo. Sendo assim que a produção em massa não era visada, mas sim a produção de pequenos artigos de luxo, fazendo assim com que a França, como já citado aqui, era um país basicamente agrário. Qualquer efeito climático que comprometesse o ciclo de colheita poderia agravar um pouco não, poderia agravar muito o estado de vida da população. E foi num desses momentos em que a colheita foi comprometida que se instaurou o Grande Medo, que foi o período em que, devido à fome
e a precária condição de vida na França, os saques e os assaltos e a taxa de criminalidade na França era muito grande. Ou seja, a letra C é correta, não sendo assim a buscada na primeira. Vamos lá para a letra D. Dá um foquinho aqui. A Revolução Francesa foi a Revolução das Luzes. Opa! Revolução das Luzes. Burguesa e aristocrática, que ocorreu totalmente separada da Revolução Popular. Esta, um simples episódio no período. Essa letra D pode ser a resposta da questão, porque aqui ele está buscando a incorreta. E da A, B, C e D que nós analisamos, a que mais está desacordo com o contexto é a letra D. Por quê? A Revolução Francesa não foi chamada de Revolução das Luzes. A Revolução das Luzes já se refere ao Iluminismo. E ela não ocorreu diretamente separada da Revolução Popular. Foi aí em que a burguesia e a população camponesa, componentes naquela época do terceiro estado, entraram em ação. Por quê? Porque esses dois componentes pagavam impostos individualmente, sendo assim o clero e a igreja, o clero, que é a própria igreja, e a nobreza sendo isentos. E a questão da insatisfação da população, ou seja, a letra D de acordo com as quatro que nós analisamos, é a que mais está de acordo com as exigências da questão. Letra E. O conflito entre o terceiro estado e a aristocracia, sustentado pelo poder real, contribuiu fortemente para dar às chamadas revoltas da fome um caráter social. Sim, essa daqui já não entra de acordo com a exigência, porque ele exige a incorreta. E a letra L é totalmente correta. Por quê? Porque o conflito do terceiro estado e a população aristocrática era sustentada pela nobreza. E ela, vamos ver, deu uma maciça intensidade para as chamadas de revoltas da fome, como já citadas, que foram de caráter social do terceiro estado. Ou seja, a correta, ou seja, a incorreta exigida pela competência da questão é a letra D. Vamos lá. Segunda questão, FEE. Sobre o processo revolucionário francês iniciado em 1789, é correto afirmar que foi um movimento conservador liderado pela aristocracia francesa, temerosa da ascensão das massas, principalmente parisienses? Não foi um movimento conservador. E não foi liderado pela aristocracia, foi liderado pela burguesia e pelos camponeses, componentes do terceiro estado. E eles não temiam, ou seja, não tinham medo da ascensão das massas. Eles sim tinham como objetivo a ascensão, que naquela época da Revolução se tinha uma lei chamada de privilégio por nascimento, no qual se você nascesse em determinada classe social, você não podia ascender a outro, você tinha que ficar nessa até por todo o seu período de vida. Então a letra A não é a correta. Letra B. Foi um movimento revolucionário que levou à universalização dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Quem assistiu a aula passada sabe que um dos principais lemas do movimento revolucionário, principalmente durante a queda da Bastilha, que consolidou não a revolução, mas também o capitalismo, foi a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, até agora, a letra B é a correta. Vamos analisar a C. Inspirou um movimento de libertação dos Estados Unidos da América, ocorrido nos anos depois? Não. O movimento de libertação dos Estados Unidos da América teve participação da França, mas foi muito antes, com a intervenção de Luís XVI, que
que por sinal prejudicou muito economicamente a França. Letra D. Foi um movimento de inspiração socialista? Não, porque nesse movimento, com a queda da Bastilha já citada, foi uma consolidação do capitalismo e da propriedade privada. Letra E. Levou a um aumento do poder real, inspirando o surgimento de teóricos do absolutismo? Não. Esse movimento visava principalmente a queda e, como é que eu posso dizer, o fim do absolutismo real. Então a letra certa é a letra B. E dentre o contexto aqui tem mais a ver, devido a que fala do lema, principalmente falado na queda da Bastilha: liberdade, igualdade e fraternidade. Letra B. Terceira questão, Fulvestre. Na Revolução Francesa foi uma das principais reivindicações do terceiro estado. Letra A. Manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas, como falado na questão anterior. A manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas não era aceitada pelo terceiro estado, porque eles queriam que não só pelo fato de você nascer em determinada classe social, você tinha que continuar naquela classe durante seu período de vida, como pregava a França pré-revolução, mas sim que você poderia ascender a uma classe social superior. Ou seja, a letra A não tem nada a ver com as reivindicações do terceiro estado. Ele não apregoava a divisão rigidamente definida, ele sim apregoava a ascensão de pessoas de classe baixa a classes mais altas. Vamos lá, letra B. A concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social, desde a Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado era contra a concessão de poderes políticos à nobreza, porque a nobreza e o clero tinham interesses em comum. Então, em toda votação que ia mudar o cenário político e econômico da França, saíam vencedores os interesses da nobreza e do clero, ou seja, eles não eram a favor da concessão de poderes políticos para a nobreza, e sim de uma democracia no qual era decidida a população. E eles não queriam que a riqueza da classe social da nobreza fosse preservada, devido a eles não pagarem impostos, e tal riqueza por eles esbanjada eram fruto dos impostos excessivos pagos pela população. Letra C. A abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil, sim, é a correta. Por quê? No cenário pré-revolução, a nobreza tinha muitos privilégios. Isso era a característica de um dos fatores do antigo regime, a monarquia absolutista, que protegia e privilegiava a nobreza. E devido a um desses privilégios ser riqueza e luxo, o terceiro estado reivindicava a abolição deles, porque usurpavam muito do que seria importante para o investimento no crescimento da França. E também a instauração da igualdade civil, certo? Porque pré-revolução francesa, no cenário pré-revolução, vamos citar aqui a prisão da Bastilha, tinham muitos presos políticos injustamente, porque às vezes ali, só pelo fato de determinado indivíduo ou cidadão ser nobre, ele era liberado e não arcava com a justiça, fazendo assim com que mais tarde, em 1789, causasse sua queda. Então, na terceira questão, aqui até agora está dentro do contexto, é a letra C. Vamos para a letra D. A união de poderes entre igreja e Estado, com fortalecimento do clero, não, como já dito aqui no vídeo.
Na Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado ele viu que tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Era, se eu não me engano, eram senadores ou deputados que era um representante para cada estado, e como o primeiro e segundo estado, que era a nobreza e o clero, tinham interesses em comum, saíam sempre vencedores na decisão. Por isso, eles buscaram, não se dando por vencidos, uma promulgação de uma constituição no qual as decisões que liderariam o rumo do país seriam democráticas. Então, a letra D não está dentro do contexto da questão. Letra E. O impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado, não. Porque no período, o terceiro Estado, ele era composto pela burguesia e pelos camponeses. Sendo assim que estaria absurdamente desacordo que a burguesia, a própria componente do terceiro estado, fosse impedida de exercer as funções políticas do estado. Então, essa é daquelas questões do vestibular que você deve cortar imediatamente, ou seja, ela é absurda, não tem nada a ver com o contexto. Então, aqui na terceira questão, a certa é a letra C, abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil. Vamos lá. Quarta questão, o campo. No contexto da Revolução Francesa, a organização do governo revolucionário significou uma forte centralização do poder. O Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser efetivo órgão do governo. Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a política e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário. Opa, é bom guardar essa informação aqui. Tribunal Revolucionário, que tinha competência para punir até a morte todos os suspeitos de oposição ao regime. O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo governo revolucionário deu margem a que essa fase da revolução viesse a ser conhecida como: letra A, os massacres de setembro; letra B, o período do terror; letra C, o grande medo; D, o período do termidor; letra E, o golpe do 18 por maio. Se você tiver uma leitura e uma análise bem criteriosa, só dele citar aqui Tribunal Revolucionário, que tinha competência para punir até a morte, isso aqui vai ser característica do período do terror, no qual ela era liderado por Robespierre. E Robespierre, no período do terror, teve como grande destaque um instrumento de derramamento de sangue chamado guilhotina, que foi um dos principais símbolos dessa fase. Então, a alternativa correta é a letra B, período do terror. 19. A Constituição da França de 1791, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, consagrou como fundamento do novo regime. Montesquieu, para quem não sabe, ele foi um filósofo iluminista que ele tinha como principal de suas ideias a divisão do Estado em três poderes: legislativo, executivo e judiciário, no qual não tinha subordinação de nenhum a outro, e sim tinha uma cooperação entre si. E ele influenciou muito a Revolução Francesa. Vamos lá. Letra A, a subordinação do judiciário ao legislativo e passou a exceder um poder fiscalizador sobre os tribunais? Não. Como dizia Montesquieu, é preciso que o poder limite o poder. Ele não queria que nenhum poder dessa divisão pudesse ter abuso, desrespeitando assim a autonomia
e a igualdade jurídica entre os cidadãos. Então a letra A não está de acordo. B. A identificação da figura do monarca com a do Estado, que a partir desse momento se tornou inviolável, não. Ele pregava a igualdade jurídica entre todos os homens e não identificava como importante nenhuma classe social. Então a letra B não é a correta. Letra C. A supremacia do poder legislativo, deixando de ser o rei investido de poder moderador? Não. Nesse caso, o rei ainda governava, mas ele não governava, ele reinava, mas não governava. Quem governava aí eram os três poderes. Então, nessa questão aí de supremacia do poder legislativo, não havia a supremacia de nenhum poder, e sim, como eu já disse, uma cooperação entre eles três. Ou seja, nenhum poder era mais alto nem mais importante que o outro. Os três tinham funções essenciais no papel da política francesa. Letra D. O poder de veto monárquico, que se restringiam a assuntos fiscais, limitando assim a soberania popular. Não, ele, como diz aqui, limitando assim a soberania popular, não vai de concordância às ideias de Montesquieu. Ele limitava o poder e não a soberania popular. A soberania popular e sim a influência da população nas questões fiscais. Então, ele não aprovava essa restrição. Então, a letra D não está de acordo. Letra E. A separação dos poderes até então concentrados no rei, teoricamente na pessoa do soberano. Sim, essa é a alternativa correta, porque Montesquieu ele tinha objetivado a divisão desses três poderes para que o rei não viesse em nenhum momento abusar do poder investido nele. Então a letra é a questão correta. A abolição, 24ª questão. A ordem não está correta devido a minha pessoa ter pegado as questões mais importantes que eu acho que estavam mais de acordo com a Revolução. 24ª, o FPB. A abolição da escravidão nas colônias, a criação da lei do máximo, o estabelecimento do sufrágio universal e a criação do Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação Pública foram instituídos na Revolução Francesa na fase de... Essas características aí fizeram parte de qual fase? Assembleia Nacional Constituinte? Não. Convenção Nacional, sim, porque na Convenção Nacional foi decidido principalmente a abolição da escravidão nas colônias. Sendo assim, a proibição do trabalho escravo de camponeses nas colônias e também o estabelecimento do sufrágio universal. Um tribunal revolucionário, se formos generalizar, característica do período do terror e o Comitê de Salvação Pública, isso aqui foi mais parte da questão política francesa. Então, a alternativa correta é a Convenção Nacional. Bem, essa foi as resoluções da questão. Espero que tenham gostado e qualquer questionamento deixar aí nos comentários e obrigado pela atenção.